E aí, seus criados a leite com pera, como é que vocês estão? Eu gostei muito de ver os comentários ali no último vídeo, onde eu conto um pouco da minha história, então eu vou continuar contando a minha história aqui e mesclando isso com alguns insights de empreendedorismo, negócios e tudo mais à medida que eu for produzindo conteúdo para esse canal, ok? Se eu não me engano, eu parei na parte em que eu tinha recém-casado, né? Então, estava naquela fase crítica, onde eu tava vendendo doces na rua com a minha esposa, depois a gente tentou vender empadão e tudo mais. Mas, ali como eu disse, eu sempre fui uma pessoa muito articulada, sempre fui uma pessoa com muitos contatos, né? E à época, aconteceu um grande evento aqui no Brasil, que foi a vinda do Cardeal Burke para o Brasil, né? O Cardeal Raymond Leo Burke, um cardeal americano, né? Muito admirado, muito amado, sobretudo pelos que estão mais alinhados à tradição, né, ao tradicionalismo, um homem muito equilibrado, um homem, inclusive, que eu admiro profundamente. E por estarmos em situações muito complexas naquela época da situação diplomática da igreja, tinha recém saído, se eu não me engano, Amoris Letícia, que foi uma, uma carta, não lembro, foi uma exortação apostólica, uma carta, eu não lembro exatamente o que foi, muita polêmica dentro da igreja. O cardeal Burke escreveu, junto com outros cardeais, as dúbias, né? A dúbia, ou algo nesse sentido, onde ele questionava ali algumas questões e ele estava sendo mal visto nessa época. Tava um caos, em suma é basicamente isso. E ele vinha para o Brasil para fazer o lançamento do livro dele, se eu não me engano, O Amor Divino Encarnado. E bom, precisavam de uma pessoa que tivesse muito contato interno dentro da igreja para ajudar na divulgação do evento. Então nós tivemos o envolvimento do Santo Dom Bosco na época, fazendo um trabalho espetacular e viajando com o cardeal para cima e para baixo. E os eventos de Rio e em São Paulo, as articulações dos eventos que aconteceram no Rio de Janeiro e em São Paulo acabaram ficando comigo. E, bom, ficando ali com o cargo de distribuir alguns livros, de fazer alguns convites pessoais, de qualquer coisa nesse sentido. Graças a Deus o evento foi um sucesso, muita gente. O Cardeal Burke celebrou missas no Rio de Janeiro, celebrou missas aqui em São Paulo também, e eu tive a alegria de ficar muito próximo dele ali. Nós trocamos cartas até hoje, e-mails até hoje, ele inclusive teve assim, a benevolência de abençoar o meu filho mais velho na época, o Bernardo, que era o único que existia, e foi muito legal, né? Deu umas tretas ali no meio da história, mas isso aí não vale tanto a pena entrar, vamos só passar por uma pincelada. Bom, por conta desse trabalho, chegou ali, eu já era dirigido espiritual do Padre Paulo Ricardo nessa época, já conhecia ele há alguns anos, já era amigo próximo, já era dirigido espiritual dele nessa época, depois de tudo que aconteceu comigo, sobretudo, ele foi muito bondoso, assim, conosco em vários aspectos. E eu tive a oportunidade, por conta desse trabalho que foi feito, de cair nas graças de quem são os sócios deles, né? As pessoas que administram, que cuidam do site padrepauloricardo.org, que uma das coisas que o pessoal que trabalha no site vive é o anonimato. Aconteceu justamente de eu cair nas graças deles, eles gostarem do trabalho que eu fiz ali. E eu tive a ocasião de conversar com um deles num determinado momento, num jantar. Tava o Padre Paulo, tava os dois, se eu não me engano, ou um deles, não lembro exatamente. E em algum momento eu fiquei sozinho. E ele elogiou muito o meu trabalho, a minha capacidade diplomática, a minha capacidade de articulação, o fato de eu ser uma pessoa desenrolada. E eu, naquele momento, fiz um pedido, né? Embora eu fosse muito amigo do Padre Paulo, eu nunca me ofereci para trabalhar com o Padre Paulo. Eu tinha o meu trabalho como influenciador, eu tinha as minhas coisas acontecendo. E aí, eu lembro que eu olhei para essa pessoa, não vou dizer o nome dela, e eu disse assim: Fulano, me dá um emprego, por favor. Deixa eu dar dignidade para minha família. Foi basicamente isso que eu pedi na época. Porque a vida tá muito difícil, né? Com tudo que eu já contei no vídeo anterior. Se você não assistiu, vai pro vídeo anterior. E eu fui chamado para trabalhar, né, no site, para fazer um teste. E comecei lá no site como atendente de suporte. Então, respondia os e-mails, cuidava do suporte, subia as aulas, e boa parte do homem que eu sou hoje foi formado ali dentro do site, como trabalhador, como empresário e tudo mais. E boa parte das doenças mentais que eu tenho também foram formadas ali dentro do site por conta do excesso de trabalho, né? Então, bom,
Eu tenho um histórico familiar complexo, mas eu acabei trabalhando demais e tendo algumas consequências hoje, né? E o que faz parte do jogo, infelizmente, são coisas que a gente colhe pelas decisões que a gente toma. Ninguém nunca me obrigou a trabalhar demais, mas isso estava na cultura. Existe uma cultura fortemente influenciada pela cultura japonesa de trabalho. Então, o ambiente ele vai te formando, vai te moldando, mas independente de qualquer coisa, eu sou muito grato a isso. Embora eu não tenha mais contato com esses sócios hoje, porque temos visões diferentes a respeito de algumas coisas, é honroso e mínimo da minha parte honrar esse voto de confiança que deram em mim. Comecei a trabalhar no site do Padre Paulo como atendente de suporte e aí sempre fui muito inquieto, muito pulsado. A gente criou o departamento comercial do site. Então, colocamos ali para recuperar as assinaturas que saíam. Depois acabamos criando campanhas, né, ali de ativação de clientes e o site foi crescendo, foi criando a equipe e tudo mais, e esse era o meu trabalho. Na época, o Ícaro de Carvalho, foi meu primeiro mentor de copy, lançou o Transformando Palavras em Dinheiro, se eu não me engano, que era o Escrevendo pra Carai, né? Era o nome do curso, o primeiro curso que ele lançou. Eu já era aluno do Novo Mercado nessa época, a gente conversava porque nós tínhamos um padre que era amigo em comum, e eu comecei a trabalhar ali no site padrepauloricardo.org, com marketing do site, propriamente dito. Então, comecei a fazer algumas coisas de tráfego, porque eu comecei a acompanhar o Sobral, algumas coisas de copy, até que em determinado momento o Padre Paulo Ricardo prega aquele retiro no Rio de Janeiro, que deu origem ao curso Engenharia da Santidade. E um fato muito curioso é que eu recebi aquele material, eu e algumas pessoas do site recebi aquele material como um material privado, para que nós estudássemos. E eu lembro que eu fiquei tão impactado com aquele curso, com aquele material, eu fiz todo ele praticamente numa noite, que eu fui no outro dia falando para a pessoa e para o padre que aquilo precisava ser divulgado, aquilo precisava ser feito, aquilo precisava ser colocado à disposição dos outros. E o Padre Paulo aceitou que nós disponibilizássemos o curso. Só que até então, perdão, não existia uma estrutura de marketing, né? Uma estrutura de lançamento organizada, uma estrutura bem feita de marketing. Existiam algumas coisas ali, né? Post. Não tinha nem Instagram na época, era só Facebook. A gente utilizava o Buffer para publicar as questões ali, as publicações do Facebook. Não tinha nem Instagram. O Instagram foi criado no meu celular, inclusive, viu? O Instagram do Padre Paulo Ricardo foi criado no meu celular. E eu que consegui o selo de verificado também naquela desgraça. Mas aí, o Padre Paulo aceitou que nós fizéssemos o lançamento. E aí eu pedi para fazer o lançamento, né? Do curso Engenharia da Santidade. E eu lembro que a pessoa perguntou para mim, mas você sabe fazer, Kevin? Eu falei, não, mas eu aprendo. E, cara, me dediquei muito, me empenhei, a gente escreveu todas as copies, a gente editou os vídeos, aqueles vídeos famosos que circulam até hoje, né? Eu vou te ensinar mecânica, engenharia de santidade. O curso estava muito bom, ajudou muito nesse sentido. E a gente fez o lançamento e foi um sucesso, né? Foi a primeira vez que a gente implementou a fórmula de lançamento da maneira correta, fez um bom investimento em tráfego e acertamos a mão. E dali para frente foi sofisticar um pouco a coisa e deixar um pouco mais robusta, basicamente isso. Bom, comecei então, além do meu trabalho de suporte, a fazer também departamento de marketing a ponto de me tornar o diretor de marketing do site. Mas era diretor de marketing, copywriter, social media, respondia as caixinhas do padre, postava as homilias diárias, programava os textos, era uma loucura. Era bastante coisa para fazer. E nessa época, um pouco antes disso acontecer, se eu não me engano, o Matheus Basso iniciou a Biblioteca Católica. E eu fiquei muito encantado pelo projeto. E aí vocês veem o tamanho da minha capacidade de articulação. E eu entrei em contato com o Basso, porque ele tinha recém lançado o filme do Olavo, e na época não existia LGPD, então eu consegui o site, os dados do Basso, ali dentro do site, entrei em contato com ele, falei que estava acompanhando o projeto, estava gostando, e a gente começou meio que a articular ali uma divulgação do Padre Paulo. Eu não sei se vocês lembram, mas lá no começo da Biblioteca Católica tinha um vídeo do Padre Paulo Ricardo, com um livro, se não me engano, de Santa Gema, numa parede amarela. O que eu fiz? Eu viajei para o Rio de Janeiro, porque estava muito difícil de gravar com o padre, e o padre não fazia parcerias nessa época. Eu viajei para o Rio de Janeiro, levei o livro e eu gravei no meu celular um anúncio e mandei pro pessoal do MBC. Foi basicamente isso, né? E isso me rendeu no futuro um emprego no MBC. Por quê? Bom, fiz esse parênteses, agora eu volto um pouco. Com o passar do tempo, o site foi crescendo, foi expandindo, a equipe foi crescendo.
o trabalho foi aumentando e eu tinha um bom salário lá, mas eu meio que cheguei num platô de crescimento. E por trabalhar com religião, você não tem muito para onde crescer, né? Você não vai querer abrir IPO, você não vai querer gerar equity, você não vai querer, sei lá, faturar centenas de milhões de reais, né? Porque, enfim, é uma instituição religiosa, uma instituição de apostolado. E era a época de estudo dos meus filhos, então decidi vir para São Paulo. Conversei com o Padre Paulo, conversei com todo mundo, vim para São Paulo. E foi bem na época que eu estava ingressando nos Arautos do Evangelho. Então, meus filhos começaram a estudar ali nos colégios que recebiam formação dos Arautos. Vim para São Paulo e continuei trabalhando no site em home office. Até que chegou um momento que não deu mais para casar as duas coisas, porque o site exigia muito e por eu estar fora da dinâmica presencial, acabava não rendendo como deveria. E a gente decidiu ali encerrar nossa parceria. Eu fiquei ainda como conselheiro do site por um bom tempo, até 2024, se eu não me engano. E depois a gente encerrou. E aí eu mandei uma mensagem pro Baso no dia que eu saí dizendo, cara, acabei de sair do site do Padre Paulo. E o Baso me respondeu, vamos conversar? A gente conversou. Nesse dia que a gente conversou, aconteceu um negócio muito engraçado. Eu escorreguei na escada, bati a coluna, fui parar na UTI com todo lascado, né? Perdi o movimento das pernas durante mais de um mês, tive que andar de andador, cadeira de roda, uma cacetada de coisas nesse sentido. Foi horrível. E eu fui contratado para trabalhar na Lumine, se eu não me engano, dentro da UTI. Então, eu fui contratado como consultor da Biblioteca Católica e como diretor de marketing da Lumine, e a gente fez o primeiro lançamento ali da Lumine, que foi Inferno, o fruto de uma decisão, né? Ajudei a conceber ali o nome, a identidade visual e tudo mais, e foi uma parceria que durou muito tempo. Durou acho que quase 4 anos, 3 ou 4 anos, onde eu saí de diretor de marketing para diretor de branding do grupo inteiro, né? Então, cuidava de Lumine, Biblioteca Católica, Peregrino, Fé Explicada. E em 2023, eu cheguei também ali mais uma vez num teto, não tinha muito para onde crescer, não tinha muito para onde sair, já tinha um excelente salário e estava trabalhando demais. Não trabalhando demais porque me obrigavam, trabalhando demais porque eu gosto de trabalhar, eu sempre gostei de trabalhar e eu sempre assumi as coisas muito para mim. Só que, cara, depois eu descobri que isso é meio que um hiperfoco, né, por conta das minhas altas habilidades, porque agora é bonito dizer isso, né, dizer que você é retardado é interessante. Então, sempre fui muito hiperfocado em trabalho, sempre trabalhei em home office. E um dia meu filho bate na porta, em 2023, e pede para que eu coloque ele na agenda, né? Aquilo foi um choque para mim, porque uns meses antes meu filho tinha tido meningite e ele teve uma convulsão e quase morreu. E quando ele foi internado, teve a convulsão, eu estava no Rio Grande do Sul, estava em Porto Alegre, porque eu trabalhava uma semana por mês presencialmente no Rio Grande do Sul. Juntando essa série de coisas com a rotina extremamente caótica, pelo excesso de responsabilidade que eu tinha, pelo excesso de funções que eu estava mesmo acumulando ali fazendo, eu acabei pedindo demissão em dezembro de 2023 da minha biblioteca católica do grupo MBC. A gente ensaiou continuar uma consultoria, mas eu sou insuportável e acabou não dando certo nem a consultoria, eu saí e ficou tudo certo. Eu tive muito problema dentro da biblioteca católica, por questões de alinhamento mesmo, assim, as coisas mudaram muito rápido, a empresa cresceu muito rápido e eu vim de uma outra visão de corporação, que era uma visão um pouco mais familiar, e aí acabou que a gente teve muita dissidência, né, em vários pontos ali, embora eu tivesse uma excelente relação com o Baso, quando ele foi para os Estados Unidos, essa relação acabou ficando um pouco fragilizada e eu acabei tendo que me reportar um pouco mais a quem de fato eram as pessoas responsáveis pela Biblioteca Católica. E, cara, assim, sinceramente, acho que todo mundo achava que eu era um pau no cu dentro do MBC, essa é a grande realidade. E eu sou insuportável, trabalhar comigo é insuportável mesmo. Eu não recomendo pra ninguém, eu sou uma das pessoas mais escrotas que tem pra trabalhar. Sou extremamente duro, cobro pra cacete. E eu exijo das pessoas o que eu faço. Então, se eu tô trabalhando demais, eu quero que as pessoas trabalhem muito também. É basicamente isso. Ou seja, é aquilo que eu não queria que fizessem comigo, eu acabava fazendo com os outros. E tinha muitas divergências de opinião também, né? Com o próprio CEO, com o COO. Eu achava todo mundo um pau no cu, essa grande realidade. Tava super desalinhado com um monte de questões ali que eu não concordava. Mas é questão de opinião, é questão de cultura, é questão de maturidade, de crescimento de negócio e tá tudo certo, né? A gente pode fazer discurso bonito e dizer que
são jornadas diferentes, mas não, cara, existe o aspecto humano, existe o aspecto de ego, existe o aspecto do que são suas convicções pessoais, as coisas que você acredita, os planos que você tem para o futuro, que muitas vezes não estão alinhados, pelo menos não naquele momento, e tem que segue, tem que ser adulto o suficiente de encarar isso e foda-se, né? E bater no peito muitas vezes e dizer que você não dá conta ou que aquilo não é para você e vida que segue. Bom, saí em 23 do meu negócio, da MBC e montei meu próprio negócio, né? Então, em resumo, é isso. Eu vou falar o próximo vídeo sobre o meu próprio negócio, mas foi muito bom, assim, a Providência me ajudou muito no começo, eu fiz excelentes contatos, que me ajudaram consideravelmente, muitos amigos próximos me apoiaram, minha esposa me apoiou muito, mas isso é tema para um outro vídeo, porque sobre a empresa tem coisa pra cacete pra gente falar. Então, é isso. Ah, deixa eu lembrar de vocês comentar aqui embaixo. Não esqueçam, comentem aqui embaixo.